apresentando o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Bem, muito obrigado a todos que nos possibilitaram chegar até aqui. O tema, vamos pedir aos irmãos aí que nos ajudem. O tema da nossa mensagem é olhos vendados versus o colírio da graça. Vou repetir mais uma vez, olhos vendados e o colírio da graça. O tema da nossa mensagem está em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Eu vou ler o versículo 3 e 4. Estamos aí, Miguel? Miguel está aí, gente? Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo de número 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Preste atenção, diz que a luz do evangelho é a imagem de Deus no crente. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome pelos teus grandes feitos. Te exalto também, porque os nossos olhos não estão mais vendados, eles estão descobertos. E de fé em fé, e de glória em glória, nós vamos crescendo na mesma imagem, pelo Senhor, o Espírito. Esta é uma manhã da grandeza das revelações do Evangelho. Para que este entendimento chegue na vida dos teus filhos, eu te peço que esta manhã tu me uses com ousadia, com fé, coragem e determinação, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Amém. A teologia da igreja tradicional evangélica colocou uma venda, um tapa-olho. O véu foi rasgado, eles costuraram o véu, impossibilitando as pessoas de chegarem a Deus, porque vocês sabem, para se chegar a Deus na religião evangélica, primeiro tem que ir ao pastor. Se você assistir um culto e não for lá na frente confessar a Jesus e o pastor orar, você volta como desviado, você volta sem Deus. Sempre foi assim. Sim, sempre foi. Uma pessoa na religião, ela só é crente se ela for da igreja X, A ou Y. Se ela não pertencer a uma igreja, ela é um desviado. É verdade. Isto se chama um tapa-olho, que coloca-se no entendimento. Isto é o véu costurado, porque o acesso a Deus está livre. E deixe-me ser bastante direto. Uma pessoa perde o acesso, se é que é possível, perde o acesso quando ela entra para dentro da igreja. Porque ela deixa de ter uma ligação direta com Deus e depende das orações, depende do malabarismo, depende do pastor apresentar a chave do carro, de fazer uma campanha para uma conquista. Ela fica dependente das manobras pastorais. E não é isso que Deus fez quando Ele fez um novo e vivo caminho. Então, essa mensagem de olhos vendados, e quando eu falo vendados, eu falo de tapa-olho nos filhos de Deus, é muito clara quando a gente se lê devagar esse texto. Olha só, olha o que Paulo disse. Mas se o nosso evangelho, era o evangelho que ele recebeu do Cristo ressuscitado para a igreja que estava se formando naqueles dias, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto. Ué, mas o evangelho nos dias de Paulo estava encoberto, mas continua encoberto ainda hoje. Pasmem, milhões de cristãos no Brasil e no mundo, o evangelho ainda está encoberto.
Porque quando uma pessoa se batiza nas águas para ser uma nova criatura, é claro que o evangelho ainda está encoberto. Quando uma pessoa ainda vê um edifício como um santuário, é claro que o evangelho ainda está encoberto. Quando uma pessoa vê o homem como pastor dela, é claro que o evangelho ainda está encoberto. Paulo disse: se o nosso evangelho ainda está encoberto, leia, é para os que se perdem. Mas se perdem aonde? Que uma vez que a pessoa é de Cristo, desde antes da fundação do mundo, é de Cristo para sempre. Se perdem na religião, na ignorância espiritual, se perdem aqui na sua mente cauterizada, servindo a homens e não a Cristo. É claro que uma pessoa que está com a mente cauterizada, os olhos vendados, está totalmente perdida naquilo que se diz respeito ao evangelho. Então, se o evangelho está encoberto, é claro, para os que se perdem, é que está encoberto. Eu já estive perdido, pensando que eu tinha me achado em Cristo. Mas eu só me achei em Cristo quando o véu foi retirado. E aí vem o que nós vamos trabalhar um pouco no versículo 4. 4. Nos quais, aqui está uma frase que nós vamos trabalhar ela alguns minutos. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Pode parar isso aqui. Então aqui me entra a sabedoria humana, aqueles que escurecem os desígnios de Deus com palavras sem sabedoria, e que se torna um jargão na boca dos crentes. E eles dizem: ah lá, o diabo cegou o entendimento dos crentes. Dizem ou não dizem? Dizem. Por quê? Porque como o evangelho está encoberto, como não entende bulufas de evangelho, entende de lei, porque evangelho de Paulo é um jargão, e quando você apresenta as verdades do evangelho, o crente sabichão que não conhece evangelho, você conhece desses crentes sabichão? O crente sabichão que não conhece o evangelho, ele conhece campanha, ele conhece batismo nas águas, ele conhece culto de libertação, ele conhece jejum, ele é dizimista fiel, ele tem o reteté, ele tem tudo, mas ele não tem evangelho. Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas ele não conhece evangelho. O evangelho está vendado, está encoberto. E quando você apresenta alguma coisa da sabedoria do Espírito, sabe o que eles dizem? Bem que o diabo cegou o entendimento. O diabo é o Deus desse século. Está na Bíblia. Você não lê Paulo? Não, espera aí. Primeiro, antes de você vir conversar comigo sobre evangelho, eu com a 4ª série tenho que te ensinar algumas coisas que a escola dominical não te ensinou. Você tem que aprender conjugação verbal, contexto local e histórico. Paulo não está escrevendo isso aqui hoje para que ele aponte este século, está? Então, quando Paulo fala o Deus deste século, é o século 21 ou o primeiro século da era cristã em que Paulo estava vivendo? Então, isto é uma aula que a escola dominical não apresenta. É verdade. Porque pegam isto aqui e futurizam o Deus deste século. Mas isso não está sendo escrito hoje. Então, o Deus deste século é o Deus do século de Paulo. E Deus ali não é diabo. As pessoas leem diabo, mas ali não está escrito diabo. Ali está escrito Deus com D minúsculo. E Deus com D minúsculo é diabo na Bíblia? Não. Quem disse não aí errou. Volta lá para a escola bíblica dominical, pergunta os bacharéis em teologia, pergunta aos PhDs, pergunta aos bispos da igreja quem é Deus ali, que eles vão dizer que é o coisa ruim, é o sete flechas, é o Satanás. Ronaldinho Gaúcho comemorando gol. Não é feio, né? Não. É feio, cara. Esse é o... Me desculpe, Ronaldinho Gaúcho, mas tu é feio, cara. Salmos de número 82, versículo 1 ao 7.
Leia. Deus assiste na congregação divina. No meio do diabo. Como não? Se lá lê Deus é diabo e aqui mudou. Leia. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. A quem é que esta palavra deuses está se referindo nesse texto? Aos juízes. Que eram homens. Não tem nada divino. Não tem nada a ser um ser espiritual. Vamos ler. Texto e contexto nos doutores. Vamos lá. Aula. Alô? Tem alguém aí, Mateus? Mateus não está aí hoje? Depois ele me responde. Versículo 2. Até quando julgareis injustamente? Você entende que o texto está sendo direcionado aos juízes da época? Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? A palavra deuses está sendo dirigido a um ser espiritual ou a homens que estavam julgando injustamente? Aos homens. Versículo de número 3. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Versículo de número 4. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. 5. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. 6. Eu disse, Deus disse, sois deuses, sois todo filho do Satanás, do Exu, do Zé Pilintra, do coisa ruim. Então a palavra deuses está dirigido a diabo, ou ali disse, eu disse, com a palavra E minúsculo, é maiúsculo? É minúsculo? Não é. Sois deuses, meu amado. É maiúsculo. Ele disse, sois deuses. Sois todos filhos do Deus Altíssimo. E o versículo 7? Todavia, como o diabo, como o quê? Como homens. Então, quem era o Deus daquele século? Era Moisés. Nós vamos lá mostrar, calma. Primeiro eu preciso comprovar a você que Deus na Bíblia com D minúsculo não tem nada a ver com o diabo ou um ser das trevas. Era direcionado em especial aos juízes e aos filhos dos homens. E Moisés era um homem considerado como um Deus, assim como tu és um Deus, porque tu julga retamente pelo Evangelho de Cristo. João capítulo 10, versículo de número 32. Disse-lhe Jesus, disse quem? Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Versículo 33. Responderam os judeus. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Que blasfêmia seria essa que os judeus identificaram de Jesus? Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que aconteceu aqui? Jesus disse, eu sou filho de Deus. Eles então disseram, não, se você é filho de Deus, logo tu és um Deus. Então isto é uma blasfêmia, vamos apedrejar. Jesus perguntou, e por qual das obras que vocês estão me apedrejando? Não é por obra nenhuma, é porque você é homem, está se dizendo Deus. Olha o que diz o versículo 34. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Versículo de número 35. Se ele chamou deuses a quem domina o inferno... Não. A palavra deuses é direcionada a quem? A quem? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Jesus estava dizendo, ele chama deuses a quem a palavra é dirigida. E se a palavra veio por meio de Jesus, logo também ele era um Deus. Eles não estavam dizendo que na carne ele era um Deus com D minúsculo. Assim como os juízes em Israel, assim como Jesus em quem a palavra foi dirigida. Eles diziam, nós estamos apedrejando porque sendo tu homem, tu te fazes Deus, te fazes filhos de Deus. E se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus,
E a Escritura não pode falhar. Então, quando os doutores pegam a palavra lá de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, eles dizem aí, ó, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas não era diabo, era o Deus daquele século, daquele aion, que governava aquele tempo, aquele mundo oicumene, a terra habitada. Disse Paulo, tem aí, Miguel, 2 de Coríntios 4, versículo 4 de novo, para a gente dar sequência nesse entendimento. Olha lá, mas se o nosso, aí 4, nos quais o Deus deste século, do século de Paulo, daquele aion, naquela terra habitada, o Deus daquele século cegou o entendimento dos incrédulos. Agora você sabe que Deus ali não é diabo. Entendeu? Você sabe que Deus aqui era quem a palavra foi dirigida, era quem julgava, era quem detinha uma autoridade, era quem era alguém com uma influência e detinha um conhecimento da palavra. Naquele caso ali, era este homem aí. Olha lá, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 13. Coloca aí para a gente mostrar o Deus. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, este Deus aqui, naquele século, estava impedindo os filhos de Israel de ver claramente a verdade do Evangelho. Ele estava colocando um véu para que as pessoas não vissem que aquilo que Moisés pregava estava terminando. Por isso que Paulo, que é o contexto dessa passagem, estava dizendo, o Deus desse século cegou o entendimento, tapou, colocou uma venda, para que a luz do Evangelho não viesse a aparecer. Versículo de número 14, mas os sentidos deles embotaram com véu, pois até o dia de hoje, não é hoje no século 21, é nos dias de Paulo, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo, aquele véu que Moisés colocava, em Cristo isto foi retirado. Depois ele diz no versículo de número 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração. Quando diz coração aqui, é claro que se entende o entendimento. Então, o Deus daquele século, Moisés, cegava o entendimento das pessoas, colocando o véu doutrinal. Para quê? Para que o Evangelho não chegasse na vida das pessoas e as pessoas não entendessem que aquilo que Moisés pregava não servia mais nesse time da história. Serviu até João, até o último profeta. A lei e os profetas duraram até João. Até ali, tudo bem, Moisés, você coloca véu, tira véu, obriga, dízimo, batismo, você faz o que quiser, mas depois da cruz, a luz do Evangelho chegou. Como o pacto se cruzava, ainda havia o véu sobre o entendimento das pessoas. E naquele século, Moisés, como um Deus, como um juiz, como profeta, cegava o entendimento das pessoas, como os pastores fizeram comigo e com vocês. Cegou o entendimento, não te deixou ver a luz do Evangelho de Cristo, não te mostrou o novo e vivo caminho, te mostrou o falso caminho da religião. Há um caminho que conduzia à morte, à tristeza, à frieza. Muitos dos que me ouvem hoje já havia desistido de conhecer a Deus, porque a Bíblia era sempre enigmática. Ninguém entendia a Bíblia com os olhos do entendimento, porque aqui no coração, no entendimento, havia um véu que impedia as pessoas de conhecerem a Cristo como Ele é. Deus sempre foi mau, carrasco. Tínhamos sempre que pagar um preço que Ele já havia pago no madeiro. E estávamos impossibilitados por causa desse véu doutrinal. E no versículo de número 16, Paulo diz, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é
Foi o que aconteceu com os senhores. Vocês hoje adoram sem o véu, com o rosto destampado. Mil e 900 e poucos anos se passaram. E o povo de Deus ainda continua adorando com o véu. 1900 anos se passaram. As pessoas ainda estão brigando com o diabo que só existe na mente dela. Uma senhora me disse essa semana: eu fui ao inferno, 2 anjos me levou. Eu disse, tinha que quebrar a asa de um deles e a senhora ficar lá, miséria, para sempre. Porque esse tipo de mensagem só bota medo. Isto é escurecer o entendimento, é deixar a pessoa apavorada. E como eu tinha medo de uma mulher que ia no inferno, meu amado. Deus me livre se ela me visse lá. E o medo que eu ficava nesses lugares. A religião cega o entendimento, impede a pessoa de raciocinar. O medo é tão grande que você não raciocina. Você anda por aquilo que eles falam. Cauteriza a mente dos incautos, aponta um falso caminho, como eu disse. E ao invés de levar a Cristo, ele leva a placa a homens. Foi assim com você. Eu tinha orgulho de dizer que eu era pentecostal. Claro que eu não vou dizer o nome da... Eu só não tenho estudo, educação eu tenho, de berço. Então, a religião leva os homens, leva as pessoas a placas, a seguir homens. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, eu estou correndo por causa do horário. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e esses últimos tempos já tem vários estudos aí, eram os dias de Paulo, era o fim daquele aion, daquela era Gena. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Esta palavra aqui, demônio, quer dizer daimon. Daimon é o estado do espírito dentro do homem, que pode ser bom, mas também pode ser mal. Nesse contexto aqui, Paulo está se referindo aos homens maus que ensinam determinadas coisas em que o Espírito já estava divertindo, que nos dias de Paulo eles já estavam agindo. Olha o ensino desses homens maus. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentira. Você vê que não é um demônio, um ser. Era um homem mau. Olha o que esses homens maus ensinavam. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Ora, se a consciência dele está cauterizada, tu imagina de quem ouve. Se a mente dele está cauterizada, você acha que evangelho vai entrar? Se está indolor, impenetrável, insensível, você acha que a espada do Espírito entra, mostrando que ele não deve mais enganar as pessoas tomando dízimo, e que ele tem que trabalhar com a própria mão? Você acha que uma mente cauterizada vai deixar de saquear a igreja e servi-la de bel prazer, com agrado e com amor? Nunca! Se a mente dele está cauterizada, imagine quem ouve esses caras. Porque as pessoas dizem, não, mas que o meu pastor falou. Não, mas vem cá, minha senhora, não, minha senhora, por favor e tudo, por amor de Jesus. Olha aqui, ó. Não é o teu pastor, é o que está escrito aqui. Você já é abençoado. Não, meu pastor falou para não ouvir, para não ler Bíblia, não. Meu pastor falou que não é o pastor. Pastor tem a mente cauterizada, engana. Se pastor fosse um homem de Deus, ele pregava o evangelho. Alô? Se pastor fosse um homem de Deus, ele pregava evangelho. Pastor nesse país é uma profissão. Pastor nesse país é uma forma de se enriquecer com a fé alheia. Eles são tomadores de dinheiro, são aproveitadores. Pregar o evangelho é quem abre as epístolas de Paulo e mostra a tua herança, mostra a liberdade que Cristo fez por você. Pregar o evangelho é quebrar as algemas e dizer que nele vocês podem todas as coisas, porque é ele, não o jejum, que fortalece vocês. Qualquer um que abre o evangelho, esse sim está pastoreando segundo o dom do Espírito Santo. Esta conversa.
Esta é profissão. Esta é viver com o dinheiro dos outros, que é muito fácil nesse país. Vê lá se eles estão passando por crise. Entra no condomínio Barra Green, que o porteiro vai te dizer: aquele ali é o pastor X, aquela cobertura lá é o pastor X, aquele lá é o presidente daquela igreja X, e o senhor porteiro é o quê? Sou membro da igreja dele, dizimista fiel da casa de papai. É porque a gente bate em bumbum desses caras, mas tem que dar uma coça nesses dizimistas. Porque o evangelho está encoberto, eles não entendem que o que eles têm é tirado do sofrimento das pessoas. Camarada igual a você que trabalha de manhã à noite, pega sol, cheio de máscara, coronavírus pingando na orelha, que o cara... Olha aí, Deus bradando aí. Então, Paulo já havia dito tudo isso, gente, mas o povo não entendeu. Nós não estamos vivendo uma novidade, como alguém me disse: mas você está pregando uma nova doutrina, tirando a autoridade dos pastores. Que autoridade que vocês nunca tiveram nenhuma? Vocês tiveram uma pouca vergonha. O que vocês tiveram não é pouco, vocês tiveram muita vergonha. Faltou em vocês é vergonha, deixa eu me corrigir. Faltou em vocês é vergonha, que vocês nunca tiveram autoridade nenhuma. Primeiro que a igreja não são paredes, a igreja são vidas. E sobre a igreja não existe autoridade eclesiástica. Tudo isso é mentira, conversa fiada, falta de porrete em vocês. A autoridade da igreja aqui e pelo YouTube só reconhecemos um: Cristo, o ressuscitado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esta é a autoridade sobre nós. Nós não reconhecemos. Há algum tempo eu tive até medo. Ui, quando eu me lembro, chega, me dá uma coisa, me dá uma coceira, me dá um tererê. Porque quando o apóstolo chegava na igreja, meu irmão, todo mundo levantava. Ui, apóstolo, não olha não que tu fumou um cigarro. E um dia eu perguntei ao cara: presbítero, vem cá. Deus não viu você fumando um cigarro? Viu, mas o apóstolo não pode ver. Esse cigarro está te fazendo mal, presbítero. Está prejudicando a tua saúde. Quer dizer que Deus pode ver e o apóstolo não pode? Para ir para o apóstolo. Mas sabe como é que é, né? Eu sou presbítero da casa do papai. Mas não é da casa dele? Se você fosse presbítero da casa dele, ele te pagasse o salário. Vou te dar uma dica: livre-se desse mal do cigarro e livre-se também dessa cobertura maligna. Isto faz mal. A cobertura sobre a tua vida é de Cristo. Não devemos satisfação a homens, não servimos a homens, não agradamos a homens. É verdade. O erro é que nós não ouvimos evangelho, ouvimos doutrina de homens. Mas Paulo já havia avisado. Atos capítulo 20, versículo de número 29. Olha aí: eu sei, disse Paulo, quando reuniu os irmãos, você já leu isso dezenas de vezes. Eu sei que depois da minha partida, estavam só esperando Paulo sair com a graça. E é por isso que eles não deixam a graça de Deus entrar no culto deles. São formados em psicologia, são formados em letras, detêm o poder da oratória, falam a psicanálise, são formados em exegese, herezege, a maioria são formados em herezege, mas não são mestres na palavra. Paulo disse: eu sei que quando eu sair, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo, e qual é a característica dessa raça ruim? Versículo 30. Versículo 3, raça ruim, tenho medo não, meu amado. Que é isso aí? É o cão sem rabo, meu amado, aqui também? E que dentre vós mesmo se levantarão homens falando revelação do evangelho. Entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos até Cristo.
Claro que não. Se for até Cristo, a algema está quebrada. Se for até Cristo, o véu está removido. Mas arrastam até eles para aprisionar, colocar algemas na mente. Porque no pulso não aceitamos mais, é físico. Colocar, engessar aqui e levar até eles e dizer: esse é o meu pastor, pastorzão. Paulo já havia avisado. É que a chamada igreja sofre com isto. A igreja tem medo da verdade. A igreja tem medo de se encontrar com a verdade. A chamada, desculpa, Lima, a chamada igreja não aceita a verdade. A mentira massageia o ego. A posição de missionária, de dirigente de mesa, do círculo de oração, de secretária, de presbítero. A igreja ama essa feitiçaria e aceita o véu para não enxergar a verdade. É verdade. Existe um encontro no antigo pacto. Ele é muito interessante. É João capítulo 4, versículo 19, Miguel. Versículo 24. Vamos terminar só um pouquinho. Você aí pelo YouTube, não deixa o feijão queimar. Manda aí a vizinha apagar para ela não se perturbar aí com o cheiro. Olha aí. João capítulo 4. Tem aí? Digita para mim, por favor, Miguel. João, o livro histórico de João, capítulo 4. Desceu fresquinho aqui. Versículo de número 19. Desceu aqui no manto, aqui no reteté. Hoje eu vou jogar paletó, hein? Senhor, este é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Versículo de número 20. Olha o véu. Olha a mente tapada. Olha a venda. Olha o evangelho encoberto. Porque isso só teve uma mudança geográfica, tá? Isso acontece também nos dias de hoje. Leia. Nossos pais, disse a mulher ao profeta, que ela viu que o homem era profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, apontando para Jesus, entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, a igreja no século 21 procura um local para adorar. Não entenderam que o local de adoração é aqui. O culto racional. E precisam reverenciar um local, ou um monte, ou uma congregação. O que você está fazendo? Estou procurando um local para me congregar. Mas lá vão te tapar os olhos. Não tem problema, estou procurando um local. Não estou procurando conhecimento. Eu preciso... Mas por que você não sai de lá? Não saio de lá. Foi lá que eu me batizei. Como é que eu vou sair de lá, se o meu pai da fé está lá? Você vê o grau de tapa-olho que se coloca, que a pessoa se permite. Não tem um mínimo de conhecimento de que ela está sendo escravizada, tosqueada. O que se apresenta não é liberdade, é terror, é medo, é culpa, é pânico. Mas a pessoa se submete a isso. Por quê? Porque é um véu, ela não sabe nem aonde adorar. Vamos ler. Nossos pais, dizia a mulher samaritana, adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. É verdade. Eu fiz uma matemática, você passou quase 1960 anos. A verdadeira igreja entendeu isso, que são vocês. Mas grande parte dos escravos da religião ainda vive nesse conflito. Ele disse: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. 22, vós, apontando para a religiosa, para a mente tapada, vós adorais o que não conheceis. Segura isso aqui um minuto. Era assim. Isso aconteceu comigo, aconteceu com vocês. Adorando sem conhecer. É verdade. Que triste você adorar sem conhecer. Deus adorado sem ser conhecido.
com práticas que ele não aceita, com sacrifícios que ele jamais pediu. E ele disse: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23 tem, mas vem a hora, e já chegou, ela já estava atrasada, em que os verdadeiros adoradores, se tem os verdadeiros, é porque tem os falsos. Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai na carne e na mentira. Os verdadeiros iriam adorar o Pai em espírito e em verdade. Tem algum deles aqui pela internet? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. A hora já chegou. O véu foi retirado. Agora adoramos a Deus sem hipocrisia. Não precisamos estar de terno, de coque, de roupa para esconder nada. Somos o que somos pela graça de Deus. A espada do Espírito entrou aí, entrou na divisão da alma, separou juntas e medulas. Você é o que é pela graça de Deus e o adora em espírito e em verdade. Aonde você estiver, a sintonia, a adoração com o Pai está perfeita. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. A igreja diz: não, você é que tem que procurar a Deus, você é que tem que buscar a Deus. Ele disse: não, os verdadeiros adoradores o Pai procura. A mim me achou dentro de um calabouço. A mim me achou há 35 anos atrás, bêbado, quebrado. Eu nunca busquei, nunca fiz um curso de teologia. Eu não sabia ler e muito mal escrever o meu próprio nome. Mas eu sempre fui, no meu espírito, um adorador em espírito e em verdade. E o Pai me achou dentro de uma cela, ignorante, não sabia de nada. E Ele me achou para adorá-lo em espírito. Achou você, achou você, achou você, achou você, com as tuas debilidades, com a tua fraqueza, com os teus achismos, com os seus porquê, mas foi Ele que te achou, e agora não abre mais mão de você. Nada te separa do amor dele, nem morte, nem vida, nem altura, nem principado, nem as coisas do presente e nem as coisas do porvir. Cada um de vocês estão inseparáveis do amor dele. São esses, não sou eu que o procuro, foi o Pai, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Versículo de número 24, acabou não. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus se importa? Deus se importa com alguma coisa? Sim, que a adoração seja em espírito e não na carne, que seja em verdade e não em mentira, na hipocrisia da religião. É isso que Deus se importa. E é exatamente isso que a igreja não faz, que colocou um tapa-olho e acha que você tem que fazer o que Jesus já fez. E nessa prática, você vai crucificando para você mesmo, novamente, o Filho de Deus. Olha o retrato do que estava acontecendo com Paulo. 10 minutos, me segure mais um pouco aí, 10 minutos. Não, hoje está atrasado, o pessoal lá quer fazer macarrão com biscoito, olha aí. Atos, nunca comeu não? Passa porque eu passei, para tu ver se não come. Atos capítulo 17, versículo de número 16, olha só. Enquanto Paulo os esperava em Atenas,
O seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Versículo de número 17. Por isso, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. O homem tinha argumento, o homem tinha um arsenal. Paulo não tinha esse negócio de pregar uma vez por semana, não. É de manhã, de tarde e de noite. Bateu com Paulo, era tiro, pancada e bomba. Tu quê? Se batesse de frente com Paulo, se fossem os fariseus, graça neles. Se fossem os gentios ignorantes, ele mandava logo um chega para lá. Mas se fosse a igreja reunida, você sairia dali satisfeito, porque o homem tinha um argumento. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha o Evangelho, porque estava em curso. Mas se precisasse, ele usava a Torá para contradizer. Eles abriam o pergaminho, Paulo abria a boca e o Cristo ressuscitado enchia. E aquilo que ele falava entrava como uma dinamite, uma dunamis, a ponto das pessoas pegarem os seus livros de arte mágica, queimar tudo e se render ao Cristo ressuscitado, porque em Paulo, aliás dele não ignorar o espinho, a graça sobre a sua vida bastava, como basta na vida de cada um de nós. O homem tinha arsenal, e por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Ele ia também na praça todos os dias e entre os que se encontravam ali. Versículo de número 18. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos e bacharéis e presidentes das convenções, se entendam assim, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Mas, que falta de respeito, não? Os caras tudo ladrão. E o homem pegando uma unção genuína, ele dizendo: que é? Meu amado, é que Paulo era frouxo, meu amado, que se me chamar de tagarela, mas eu rebento com focinho, meu amado. Ele está ali. Ele canta, ele canta, meu amado. Bota ele aqui, ô glória. Bota ele aqui, me chama de tagarela, não. Chama não, meu amado. Que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Claro, né? Acostumado com dízimo, passa pela porta, faz a campanha, a fogueira bamba, e o cordão é a sombra do Altíssimo, é a Páscoa judaica. Quando o homem vem trazendo a revelação, ele diz: esse tagarela é pregador de estranhos deuses, porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que tu ensina? Versículo de número 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vencerá isso. 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E o pau vai quebrar. Chamou de tagarela. Disse o versículo de número 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Olha. Todas as vezes que você entrar num local, ver uma bandeira de Israel, isso está sendo oferecido a um Deus desconhecido. Todas as vezes que você entrar num local e um homem se intitular como presidente da igreja, isto é oferecido a um Deus desconhecido. Porque o Deus conhecido, Paulo vai dizer ali, mas eu já vou antecipar: o Deus conhecido na graça de Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é rei, ele é Senhor, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Se uma ordem determinada pelo Pai, dirigida a cada um dos senhores, não for cumprida do jeito que ele quer, você pode ter a certeza absoluta
Ele, quando bate, sabe por que está batendo, não erra pancada, e todos o que ele recebe por filho, ele disciplina, ele corrige e ele açoita. Ele pode fazer isso porque ele é rei dos reis e é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele pode. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, ui! Adoram sem conhecer. Paulo disse: é precisamente este que eu estou anunciando a vocês. Vocês não conhecem Deus, vocês conhecem manipulação. Vocês conhecem cajado pastoral. Vocês conhecem sacrifício humano. Vocês conhecem placas, convenções. Mas vocês não conhecem o Deus que se fez carne e que naquele madeiro pôs fim à lei espiritual, atraiu os gentios, deu uma herança de Abraão a cada um de vocês e que disse por boca de Paulo que ele vos escolheu desde antes da fundação do mundo, para que vocês fossem abençoados com todas as sortes de bênção. A igreja aí fora não conhece toda a graça, conhece o Deus carrasco que salta a mão, conhece o Deus que oprime, conhece um Deus mau, mas não conhece o Deus que disse: tu és meu, 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 tu és dele em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu não aceito isso não. Eu não aceito isso porque eu não faço parte de nenhuma igreja. Graças a Deus que tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você fosse da igreja, meu irmão, eu ia dizer: sai fora dela. Quem é da igreja não é de Cristo. Quem é da igreja é da religião. Quem é de Cristo em qualquer lugar. Não existe um local para adorar, seja neste monte ou naquele. Disse Jesus: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Diga glória! Porque passando e observando os objetos de vosso culto, Paulo disse: sabe por que eu sei que vocês são religiosos? Porque eu estou vendo os objetos do vosso culto. Não, você dá uma blitz no crente. Você vem no domingo de manhã, vem quietinho, não fala nada não, é estratégia de abordagem, tá? Você vem quietinho, quando você chegar perto do crente, você diz: pode parar, blitz, documento. Abre a Bíblia. Toalha, setu, uma desgraça. A azeitona do Monte da Oliveira, pedaço das vestes de Jesus depois que ressuscitou, o óleo de Tiago que ainda foi envelhecido, tem de tudo. E você pergunta: cadê o evangelho? Não tem. São objetos de culto que Paulo disse: vocês estão acentuadamente religiosos. Versículo 24. 5 minutos, segura esse relógio aí. Espera aí, pô, tem uma bomba guardada, espera aí. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Leia. Não. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Meu amado, ouça, porque todos vocês fizeram isso. E no local onde eu saí, o templo era chamado de santuário. Vocês que acabam de entrar no santuário de Deus, você vê como é que tapa? E quando eu chegava lá, eu dobrava logo o meu joelho. Quem é que fez isso, hein? Gente, quanta gente que tinha o olho tapado. E quando eu entrava, eu já dobrava o meu joelho.
E uma vez eu perguntei ao pastor e disse: meu irmão, quando entrares na casa do Senhor, você tem que tirar a parca dos teus pés. Meu amado, mas o cheiro de chulé. Meu amado, ali disse Paulo, e isso que Paulo pregava era o Deus que eles não conheciam, que eles viviam debaixo de um paganismo. Paulo diz: é exatamente esse que eu prego, que vocês não sabem. O Deus que fez o mundo, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Habita ou não habita? Ele habita aonde, por favor? Não é dentro de cada um de vocês? Diga amém. Assim seja, assim é. Versículo 25. Tem um 25? Tem. Nem é servido por mãos humanas. Segura. Não. Vou desligar meu telefone. Mas aquelas irmãs do reteté, sinto muito, mas vocês vão ter que destapar o véu de vocês. Minha amada, alô, dirigente do círculo de oração, alô, missionária, você que gosta do teu orgulho pentecostal, dizendo que você serve a Deus, leia a palavra com os olhos destapados. Deus não é servido por mãos humanas. É servido por mãos humanas ou não é? Ali diz que não é. Com os olhos destampados, não. Deus não é servido por mãos humanas. E diz mais: como se ele de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e muito mais. Gostou do chiquê? A ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus não pode ser servido pelas minhas mãos. As minhas mãos servem ao meu próximo. Como se Deus precisasse de alguma coisa de Geraldo, se é Ele que me dá respiração. Agindo assim, com os olhos destapados, eu coloco Deus no lugar de Deus e Geraldo no lugar de homem. Deus não precisa do meu dinheiro nem o teu. Quem precisa é o meu próximo, que ainda não teve uma refeição, que está com uma conta atrasada, que acabou o seu gás, que cortaram a sua luz. E estas mãos, por graça e misericórdia e por amor ao necessitado, vai servir ao meu irmão, porque sendo meu irmão está debaixo da proteção do Pai. O que é do Pai é meu e eu ajudo, sirvo o meu irmão. Agora dizer que Deus é servido pelas minhas mãos, como se Ele precisasse de alguma coisa, é tapar o teu entendimento. É obrigar a você a servir a um Deus que na verdade acaba servindo ao homem. Porque vai ser o homem que vai se beneficiar desse serviço que Deus não recebe. Capite? Birimbau? E por que nunca pregaram assim? Porque uma pregação dessa é uma espada que corta para lá e verdadeiramente corta para cá. E uma vez que esse entendimento chega aí, nunca mais a manobra da parte de Geraldo, nem de ninguém que venha depois, nem de outro e nem de outro, porque nós entendemos que agora adoramos com o rosto destampado. Eu vou terminar com duas passagens. Meu amado, hoje está difícil, hoje é macarrão à bolonhesa. Você, meu amado, você voltou, meu amado? Quem falou Miguel aí? É ruim. Miguel está de regime. Eu quero ler com vocês esta passagem. Preste bastante atenção no que os seus olhos vai ler e entender. Colossenses capítulo 1, versículo 18, eu vou ler até o versículo 23. Preste bastante atenção no que diz esta passagem. Ele se refere a Cristo. É a cabeça do corpo da igreja. Não é do pão. A igreja diz que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. Isto é tapar os olhos. Aqui diz que o corpo do qual ele é a cabeça é a igreja, e a igreja não são os edifícios, a igreja somos nós, vidas que pertencem a ele desde antes da fundação do mundo e que estão revestidos nesta carne. Nós somos
a igreja de Cristo, e ele, o cabeça. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre os céus. Este poder sobrenatural, a igreja desconhece do que Cristo fez, e vive numa contramão da revelação do evangelho. O cabeça da igreja não é o pastor presidente. O cabeça da igreja não é um homem cheio de teorias, letrado, conhecedor das teologias, das divinas revelações. O cabeça da igreja, a honra e a glória tem que ser dada a ele. E Paulo diz algo interessante em Efésios capítulo 1, versículo de número 15. Olha aí. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, 16, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção nas minhas ações, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus nas igrejas, 18, iluminado os olhos do vosso coração. Iluminado os olhos do vosso coração, do entendimento. Você sabe que coração não tem olho, né? Para iluminar os olhos do vosso entendimento. Não é para tapar. Diz que é para iluminar os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. 19, e qual a suprema grandeza do seu poder. Vê que essa igreja algum dia descobriu que existe uma suprema grandeza do poder. E está onde isso? Paulo disse, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, nos dias de Paulo, mas também no vindouro. Se entende que é algo transcendental, não estava preso apenas aos dias de Paulo. Entende? Versículo de número 22. Deixa eu ver se sair a palavra. Aqui está. Eu vou tirar o paletó para essa palavra. Não, vou tirar. Vou tirar porque vocês vão entender o que está escrito aqui. Eu vou rodar. Não. Quem não cair pelo poder vai cair no CC, meu irmão. Meu amado, preste atenção nessa palavra. Preste atenção nessa palavra, por favor. Diz que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés. Entende-se que o profeta disse que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Diz que depois dele vencer principado e potestade e ressuscitar e colocar sobre o governo dele todo o nome que se levanta no século de Paulo e também nos vindouros até o nosso, porque isso é transcendental, diz que ele colocou todas as coisas debaixo dos pés. E para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, aquele poder que você leu, ele entregou a quem? E quem é a igreja aqui? Diga, somos nós. O poder de Deus está onde a igreja se reúne. O poder de Deus está onde a igreja se reúne. Exerça aí o poder, amado, exerça aí. Diga para a doença, saia. Diga para a pobreza, desapareça. Diga que o teu casamento é um abençoado. Diz que você é um homem saudável, um homem feliz. O poder foi entregue à igreja dele. Consegue entender? Diz que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés. E pegou tudo. Volta o 21, pegou vocês de surpresa. Acima de todo principado e potestade. Diz que ele está acima de todo poder e domínio,
Diz que o seu poder está acima de todo nome que se possa referir, não só nos dias de Paulo, no século presente, mas também no século vindouro. Transcende as épocas. Depois diz que, versículo 22, e ele pegou todas essas coisas e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser Ele tem vida, meu amado. É o poder da igreja, meu amado. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele pegou esse poder e deu à igreja. Quando os membros do corpo estão reunidos aqui e pela internet, o poder dos poderes está entregue a nós como Deus esconder minúsculo para exercer a autoridade de Cristo que está na minha vida, que está na tua vida. Há um poder operando aí, há uma autoridade de Deus que deve ser exercida. Você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Coloque em prática, repreenda, exorta, admoesta com toda a longanimidade, com toda a doutrina. Há um poder sobrenatural nos teus lábios. Diga: eu posso todas as coisas nesse poder que me fortalece. Diga glória a Deus. E no versículo 23 ele dá o checkmate, o qual a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Se nós soubéssemos o poder sobrenatural de quando os membros do corpo se reúnem para formar o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça, nós iríamos exercer esta autoridade, e o Deus que vivifica os mortos chama à existência as coisas que não existem. Essa não é uma reunião congressional do sistema, esta é a reunião dos templos, dos deuses, dos filhos de Deus, em quem a palavra está sendo dirigida. E se ela chegou até você, diga glória a Deus. E eu termino com Jó, capítulo 43, Jó, capítulo 42, versículo 3 ao 5. Olha aí, vá com essa palavra. O que é isso aqui, meu amado? E eu termino com isso aí, ó. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho de Deus? Jó, depois de ser repreendido lá no capítulo 38, na verdade, disse Jó, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e coisas que eu não conhecia, claro, com um véu sobre o olho, tapado. Quantos de vocês que me ouvem por aqui disseram que aquilo que nós pregamos no Evangelho era heresia? Porque eram coisas maravilhosas demais, coisas que nós não entendíamos, porque estávamos com os olhos vendados, mas o colírio da graça chegou e iluminou os olhos do vosso entendimento, e hoje você entende perfeitamente que o poder dos poderes emana do cabeça e se manifesta na igreja dele. Depois ele diz no versículo de número 4, escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Disse Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos ficar de pé.